Sejam todos bem-vindos. Aqui estamos nós para mais um programa Espaço Inspiração. E queremos já agradecer a presença de todos aqueles que estão nos assistindo por meio das redes sociais. Muito obrigado pela presença de todos aí nos assistindo. Eu sou o José Reginaldo, diretor da Espaço Solução. Espaço Solução é uma empresa de assessoria e consultoria na área de contabilidade e também de gestão. Nós estamos no mercado há 20 anos e nesse ano nós fomos aí agraciados com o selo de qualidade da ISO 9001. Foi uma conquista muito importante para nós da Espaço Solução. Somos a primeira empresa no segmento de contabilidade da região a ter o selo ISO 9001. E o programa Espaço Inspiração, ele surgiu exatamente como uma fonte de inovação diante de todo esse trabalho que a gente tem, diante dessa situação de isolamento social, diante dessa situação de pandemia, e aí então criamos o Espaço Inspiração. Espaço Inspiração quer trazer pessoas influentes da nossa sociedade, clientes da Espaço Solução, parceiros, amigos, para falar de temas distintos e também colocar um pouco a sua opinião sobre esse momento que estamos vivendo. E hoje, como sempre, nós temos o nosso convidado especial, que é o Paulo do Rego. E agora o Paulo, por favor, faça aí a sua apresentação. Como vai, Paulo? Uma grande satisfação em estar contigo. Bom dia, José Reginaldo. É um prazer imenso poder participar desse seu projeto. Acho que é uma iniciativa das mais nobres. Acho que tem trazido grandes contribuições. Nós temos acompanhado os programas anteriores. Eu espero ser digno de poder trazer aos nossos assistentes aqui um pouquinho do que os anteriores já puderam trazer. Então, meus parabéns pela iniciativa. Como você estava já me anunciando, eu sou advogado de formação, tenho uma longa caminhada aí, me formei em 1985 para a Universidade de Mackenzie, e desde então nós temos tido uma proximidade muito grande na área do direito imobiliário e na área do direito ambiental. Então, temos desenvolvido algumas ações também no terceiro setor. Eu fui presidente do Instituto Educa Brasil durante 20 anos. Hoje sou vice, não me deixaram sair, né? Eu fiquei... mas a gente tem uma atuação muito forte no litoral norte aqui. Sou membro do CONSEMA, né? Participo da representação do litoral norte aqui, lá nesse conselho. O CONSEMA é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? É onde se tomam as decisões dos grandes empreendimentos e as grandes diretrizes legislativas do Estado de São Paulo com relação ao meio ambiente. E então estamos aí, podemos partilhar com vocês um pouco do que a gente tem de experiência. Estou aberto aqui, e é uma grande satisfação como cliente também da Espaço, que é a gente está muito contente com o trabalho de vocês, saber que vocês têm toda essa expertise, todo esse crescimento, e merecidamente reconhecido, inclusive agora com o ISO 9001. Meus parabéns. Obrigado, Paulo. Bom, já iniciando então a nossa conversa, né? Paulo fez aí a sua apresentação, e eu quero dizer aqui que, conversando com a Sônia, né, dizendo que você ia ser um dos entrevistados do nosso programa, ela mandou aí então um grande abraço para você e a Maria Amélia. Estamos morrendo de saudade de vocês. Mande outro para ela. Também morremos de saudade. Vocês são pessoas muito queridas aqui. Obrigado. Paulo, então você falou aí que você é advogado e tem aí uma atuação mais na área do direito ambiental e direito imobiliário. Fala um pouco para nós da sua
trajetória aí, né, nessa profissão de advogado, e um pouquinho para nós, o que é isso, né, o direito ambiental. O direito imobiliário a gente já está mais acostumado, né, a saber do que se trata, mas e o direito ambiental, né? Então tem muita gente que às vezes, né, fica pensando, né, existe essa situação do direito ambiental e do que realmente trata o direito ambiental? Essa é uma bela pergunta, Renezinho. Eu acho que realmente a sociedade é um direito que ele basicamente se estrutura de verdade a partir da Constituição de 88, não que já não houvessem questões ambientais anteriores a isso, mas, quer dizer, o sistema jurídico nasce com a defesa dos direitos difusos e coletivos, ou seja, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, né? Então, todos temos o direito ao meio ambiente e as obrigações decorrentes desses direitos, né? Não existe direito sem obrigações. Então, o direito ambiental, ele se estrutura a partir de 88 na Constituição, e mais especificamente como arcabouço jurídico, ele está junto com o Código do Consumidor. Muita gente não tem esse conhecimento, mas na parte geral do Código do Consumidor, você tem toda a regulamentação dos direitos difusos e coletivos. Né? O Código de Processo de Direitos Difusos e Coletivos está lá no Código do Consumidor. Então, isso é uma especialização que nasce. São Paulo é um dos precursores na aplicação desse direito. Eu sempre gosto até de contar um exemplo. São Paulo teve o primeiro empreendimento negado em função do estudo de Arrima, que é a antiga previsão da descida da Serra, que era o prolongamento da Dom Pedro, que era chamada Estrada do Sol. Por falta de substrato e de análise desses impactos, eles acabaram negando em 1989 já. Foi o primeiro estudo que foi feito no âmbito paulista aqui, com uma discussão ampla em que a sociedade acabou se apoderando. Então, o direito ambiental, na realidade, ele tem vários segmentos, inclusive. Hoje é um ramo do direito consagrado, está previsto na Constituição, o artigo 225 da Constituição estabelece, né, os direitos do meio ambiente. Você tem o piso vital mínimo lá do artigo 6º, né, da Constituição, que também estabelece quais são o que é essencial para a garantia da vida, a qualidade de vida. E é assim, então você hoje, a Constituição estabeleceu uma normativa e você tem várias legislações. A primeira legislação é anterior até à Constituição, que nasce em 1981, que é a lei que cria o sistema de licenciamento ambiental. Então, os grandes impactos começaram a ser objetos de estudos mais detalhados. Então, nós temos lá uma resolução CONAMA, que foi criada também estabelecendo os critérios de licenciamento. Então, todas essas questões que tratam tanto do processo de licenciamento como da defesa do meio ambiente como um todo são cobertos por esse ramo do direito, que é vastíssimo, é lindíssimo, é novo, mas é de uma importância para garantir toda a sociedade, esse meio ambiente que é essencial à qualidade de vida, né? Maravilha. Ambiental já faz tempo, né, que está por aí, mas é algo novo, né? Vamos dizer assim, é pouco difundido, né, essa situação aí do direito ambiental. Ô Paulo, você falou aí de licenciamento, né, também defesa do meio ambiente. Nós temos aqui no Brasil, vamos dizer assim, a maior parte da floresta mundial, que é a Amazônia, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela, né? Mas nós temos aqui também, né, a questão da Mata Atlântica, e a gente fica triste, né, por ver muitas vezes a Mata Atlântica também sendo aí devastada e sendo ocupada de forma até predatória e irregular.
né? Qual o seu posicionamento diante dessa situação e, de repente, o que pode ser feito nessa situação aí de licenciamentos, né, de proteção aí da nossa Mata Atlântica? Olha, nossa Mata Atlântica é o maior hotspot ambiental do mundo, né? O que quer dizer, é o bioma que tem a maior biodiversidade do mundo. E hoje nós temos nem 10% da mata original preservada. Então, o pouco que temos que realmente ter muito cuidado nessa preservação. Existe uma lei específica que trata que a lei da Mata Atlântica, que ela regulamenta e diz justamente que o que existe de mata nativa não pode ser mais cortada, né? Você tem que usar o território em cima das áreas já devastadas. Não teria sentido você estar autorizando hoje novos cortes, principalmente nas unidades de conservação. Então, a Mata Atlântica, a gente aqui no litoral, principalmente, tem 80% do município de São Sebastião é coberto por Mata Atlântica. E assim, a gente tem uma das áreas mais preservadas, só não é mais preservada que ali na Jureia, né? Que tem realmente uma quantidade maior. Mas a Mata Atlântica traz para a sociedade, assim, valores e hoje o sistema paulista tem tratado com muito carinho da proteção dessa mata. Hoje nós temos diversos programas estaduais de preservação e do uso sustentável da Mata Atlântica para garantir a presença do caiçara, dos quilombolas, todos os tradicionais que nela habitam, para que a gente circunscreva a área que eles já ocupam e essas áreas não sejam expandidas e, ao mesmo tempo, você possa criar uma proteção que mantenha essa biodiversidade, que é assim, poderíamos ficar, acho que umas 3 horas falando de Mata Atlântica, assim, é um assunto do qual eu realmente sou apaixonado. Nós temos aqui uma gama de situações que poderiam ser trazidos aqui para essa discussão. Mas, assim, nós agora no Litoral Norte estamos, inclusive, desenvolvendo, eu vou te colocar aqui como até uma antecipação do que a gente discutiu aqui no colegiado do Litoral Norte, nós estamos exigindo do governo que seja feita uma avaliação ambiental estratégica, uma reavaliação da avaliação ambiental estratégica que foi feita há 10 anos atrás, em que se estudou todos os grandes empreendimentos que existem aqui no litoral e todos os impactos conjuntos para que a gente possa fazer uma discussão em cima de situações reais. Eu sempre brinco, dou um exemplo para a gente entender a importância sistêmica. Se você for falar do licenciamento de uma padaria, você vai falar, padaria é um impacto muito pequeno. Mas se eu tiver 200 padarias no mesmo município, eu vou ter uma emissão, às vezes, maior do que uma indústria. Então, a visão sistêmica, às vezes, é mais importante do que o empreendimento em si. Ele, isoladamente, às vezes, não tem um grande impacto, mas na visão sistêmica, se tiver a repetição, e esses impactos têm que ser analisados nessa situação geral. Então, voltando mais especificamente, hoje você tem uma lei que foi criada, que é a Lei das Unidades de Conservação. Então, todas as matas que são significativas, elas foram criadas um sistema de proteção. Então, você tem que ter uma graduação de vários tipos de unidades. Então, a mata fechada, preservada, ela é de proteção integral. Daí você tem, por exemplo, a APA, que agora foi criada aqui no Litoral Norte, a APA da baleia, que é uma proteção, você não impede que existam empreendimentos, mas eles têm que ser feitos já dentro desse critério de proteção do amortecimento da própria Mata Atlântica que está ali em volta. E depois você tem outros tipos. O governo do Estado, nessa gestão que a gente está participando,
nós conseguimos regulamentar dentro desses parques criados o sistema de gestão desses parques, né? Foi aprovado no Conselho 20 parques em São Paulo que estavam esperando há mais de 12 anos uma regulamentação do plano de manejo, e nós conseguimos fechar esses planos de manejo com uma nova sistemática, participação popular, uma coisa bem interessante. Muito bom. Me admira, né, quando você fala, né, que 10% da Mata Atlântica original está preservada. Então, realmente, isso é pouco, né? E precisamos, sim, cuidar mais aí do nosso meio ambiente. E não só pensando nas matas, mas pensando também em todas as situações que envolvem o meio ambiente. Ô Paulo, você falou que também foi presidente do Instituto Educa Brasil. O que é o Instituto Educa Brasil e qual é a atuação do Instituto Educa Brasil? O Educa Brasil é uma organização da sociedade civil. Ele nasceu em 1999, setembro de 1999, portanto, nós estamos aí há 21 anos, basicamente, de existência, com uma atuação, basicamente, de defesa desses direitos ambientais, né? Basicamente, o fundamento dele é a proteção do patrimônio histórico e cultural e do meio ambiente. A atuação do Educa Brasil sempre foi pautada em participação dos diversos colegiados existentes. Então, você tem o CONSEMA, do qual hoje eu faço parte, nós temos o CONAMA, nós fazemos parte lá das instituições que estão ligadas ao CONAMA, nós temos participação nos diversos outros fóruns estaduais, como Comitê de Bacia, Gerenciamento Costeiro, o Pedro, que hoje é o presidente, é o vice-presidente do Comitê de Bacias do Litoral Norte. Eu participei da Câmara de Compensação Ambiental do governo federal, para que a gente pudesse estabelecer uma melhor aplicação desses recursos para as questões. Então, o Educa Brasil centrou basicamente sua atuação nesses diversos fóruns para que a gente possa discutir com qualidade a formulação das normas e regras que gerem o meio ambiente. Paralelamente, a gente tem alguns projetos que nós desenvolvemos nesse interim. Um dos primeiros projetos que o Educa Brasil fez foi um projeto de monitoramento de bacias hidrográficas. Nós fizemos um estudo de coleta para saber exatamente, desde a nascente do rio até a sua foz, quais são as interferências que ele sofre. E disso nasceram várias parcerias. Nós tivemos aqui o projeto Tecendo as Águas, depois também participamos, conseguimos no litoral aqui implantar um comitê de diálogo da sustentabilidade, que foi uma coisa fantástica. A gente conseguiu produzir muita coisa dentro desse comitê. Esse comitê é só uma particularidade, ele nasceu de um grande embate, né? A gente estava lá a Petrobras estava aqui começando a instalação do sistema de gás aqui, e queria trazer o gás para São Sebastião, e a sociedade civil se organizou, foi bem forte e entrou numa briga grande com a Petrobras. E a Petrobras, o que ela fez? Chamou para um diálogo, e desse diálogo a gente criou um comitê, que foi um projeto pioneiro, que não foi um projeto nem de compensação, nada. A Petrobras fez isso por iniciativa própria, em que a sociedade civil se organizou junto com o Ministério Público, com as prefeituras, e nós conseguimos, a universidade, né, e conseguimos fazer uma série de eventos. Um dos eventos que eu acho que foi um dos grandes frutos que nós tivemos disso foi criar um curso de MBA em meio ambiente gratuito para a sociedade civil. Nós foram formados nesse curso mais de 150, um curso padrão pós-graduação, né?
na área de qualificação, para que a sociedade civil pudesse fazer um diálogo mais maduro, né? A Universidade de Santos, aqui, que até foi a mentora formal desse curso, mas foi uma experiência muito bonita, que a gente tenta reativar, né? Hoje, eu brigo muito aqui, acho que o grande problema das organizações sociais é a sua sustentabilidade. É muito difícil. Da onde vem o dinheiro, né? Porque tudo que você faz na vida, infelizmente, você demanda de algum recurso. E quando você fala em meio ambiente, você precisa criar. Hoje, existe uma regulamentação de você poder criar o marco regulatório das organizações sociais. Hoje não existe mais ONG, né? Ficou tudo organização social. O marco legal uniformizou, né? O SC, tinha um monte de siglas aí, as sopas de letrinha que a gente vive nesse meio, mas quer dizer, mais basicamente, hoje você tem uma possibilidade de criar os fundos da sociedade civil, em que as empresas possam aplicar parte dos seus recursos do balanço socioambiental, que é uma coisa bacana, né, Zezinho? Que é uma novidade que está lá na rubrica, né, da contabilidade, que você é obrigado hoje as empresas terem um balanço socioambiental, e dessas atividades você cria um fundo com gestão própria para que você possa gerar recursos que vão dar sustentabilidade para o terceiro setor sem estar pendurado no governo, sem estar pedindo, né, passando o Pires. Então, criar uma estrutura em que isso possa efetivamente acontecer. Isso é o sonho de consumo, a gente tem brigado muito isso, tem discussões com profissionais do mais alto gabarito, o próprio Marcos, que você conhece, o Marcos Kizil, que é aí de Alphaville, participou tanto com você. O Marcos é um grande idealizador do terceiro setor, nós conversamos com ele, no sentido de tentar estruturar esse fundo de direitos difusos, vamos assim dizer, gerido pela sociedade civil. Muito bom. A gente percebe que você é um apaixonado pelo meio ambiente, pelo terceiro setor. Eu ia perguntar, né, como sobrevive um instituto, de onde vêm os recursos, né? Você já antecipou aí, né? Muito bacana, né, essa situação aí dos recursos e das dificuldades, né, que as organizações aí do terceiro setor realmente têm, né? E também elas têm a dificuldade de conseguir os recursos, mas a gente percebe aí o quanto elas têm um peso diante da sociedade, né, quando são realmente geridas aí com responsabilidade, geridas aí para o bem comum e podem fazer aí muitas coisas boas para a sociedade. Nós temos, nessa situação de meio ambiente, nós temos uma situação no país que eu acho que é uma situação assim, não sei se eu poderia dizer uma situação confusa, até pela educação do povo ou pelo conhecimento da população, ou até por falta até de incentivo do próprio governo, que é a questão da reciclagem. Fala-se tanto em reciclagem, mas eu não sei se realmente isso existe no Brasil. Né? Existem estudos que o Brasil é o segundo país que mais recicla garrafa PETs no mundo. É isso mesmo? Né? Então, como é que é essa situação aí de reciclagem no nosso país? Aqui, de repente, na nossa região, no nosso estado e no país em geral, se você puder fazer essa avaliação e até uma orientação, né, para todos nessa situação aí de reciclagem. Bom, esse é um tema extremamente importante na questão ambiental, que é justamente como a gente trata os resíduos que a gente chama, né? A gente precisa separar lixo de resíduos, começa por aí, né? Que as pessoas... Hoje mesmo eu vinculei um vídeo que foi produzido aqui por um dos membros da sociedade civil aqui, falando da importância do lixo. Depois, se você quiser, a gente repassa, você deixa disponível aí para os nossos assistentes. É um vídeo curtinho, de 3 minutos, que ele é muito educativo nesse sentido, para justamente a gente entender um pouco dessa cadeia.
É fato que o ser humano, na sociedade moderna, ela criou uma série de problemas com os resíduos que ela produz da vida moderna. E isso é inerente e a gente precisa ter clareza para saber como é que a gente trabalha com esse assunto. Tem uma lei que estabelece o marco do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que vem justamente tratar desses temas que você me colocou. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos está aí capengando para entrar em operação efetiva, vamos assim dizer. As regulamentações estão há mais de 10 anos sendo discutidas e a gente tem sentido hoje um pouco mais de... Então, quando você fala de resíduos e de reciclagem, você não pode se circunscrever eu vou separar meu lixo. E aí, o que ele faz com esse lixo, né? Eu separo lá minhas garrafas, meu lixo limpo em casa. Qual é o passo seguinte, né? Então, você tem que criar todo um sistema de economia circular em que esse produto seja levado para uma cooperativa ou que é um meio, assim, de fazer a triagem, separar esses resíduos recicláveis para poder encaminhar para as indústrias que trabalham com essa reciclagem. Você me falou do PET. O Educa Brasil tem um projeto que é fantástico, é o Recopet, que a gente acabou não conseguindo ainda implantar, porque você falar com o operador de lixo é sempre uma situação complicada, porque você trabalha com direito de concessão, como é que você faz a gestão da disposição final desse lixo, quem paga, como paga, de que forma paga. Uma das coisas mais perversas que existe no Brasil é o sistema tributário do produto reciclado. Você paga imposto para poder produzir alguma coisa com produto reciclado. Ou seja, isso é uma bitributação, porque quando ele foi produzido, ele já pagou imposto para ser produzido, para ele ser colocado no mercado. Então, ele joga isso e cria uma série de problemas em que dificulta muito a estruturação dessa economia circular. Então, falando mais especificamente da PET, eu vou dar o exemplo, e a gente pode puxar ele como exemplo para outras coisas, mas nós fizemos um estudo, por exemplo, a PET representa, no volume do lixo, 22% do volume do lixo. Só a garrafa PET. E ele, ao mesmo tempo, corresponde a 1,40% do peso do lixo. Ou seja, ele ocupa um grande volume e quase não remunera o operador do lixo, porque o operador do lixo normalmente recebe por peso. Então, ele ocupa o espaço do aterro sanitário, e é um produto extremamente possível de ser reciclado. Então, qual a melhor maneira de você trabalhar com a PET? Você tirar a PET do meio ambiente, não deixar ela ir para o lixo, tratar ela como um verdadeiro resíduo. Você faz uma economia de coleta dessa PET, leva ela para a indústria recicladora. Quem usa a PET? Indústria têxtil, automotiva, assim, todos os derivados que usam os derivados desses polímeros acabam usando a PET assim em larga escala. E aí o que acontece? O Brasil é um dos maiores recicladores, mas é muito aquém do que precisa. Para você ter uma ideia, hoje a capacidade instalada para reciclagem de PET é maior do que o volume coletado. O Brasil tem que importar PET do Uruguai para poder fazer vezes o uso e a demanda que necessita. Então, se a gente tivesse um trabalho de coleta significativo, nós estaríamos diminuindo o impacto no meio ambiente, não precisaríamos importar resíduos de outro país para poder atender a essa economia circular. Interessante, né? Porque realmente a gente faz isso, separa as garrafas PET, separa os vidros, separa, mas vai para onde, né? Então aí vai para esses pontos de reciclagem. Agora,
para o Brasil ter aí essa, vamos dizer assim, esse gargalo aí nessa situação de coleta aí desses resíduos recicláveis, o que precisa ser feito? É preciso de uma atuação maior do governo, mais orientação para a população, porque você disse que a nossa capacidade é maior do que a gente faz de coleta. Então, o que precisa ser feito aí? Nós precisamos ter política pública de não tributar esse tipo de atividade. Eu acho que é um dos primeiros pontos que o governo precisa realmente rever essa situação. Segundo ponto, você criar um sistema de conscientização da população, e aí a educação ambiental é fundamental nesse processo, né? De realmente capacitar os diversos agentes e levar essa imagem de que você tem que pegar a garrafa PET, separar do lixo e levar ela para uma reciclagem, porque quanto menos contaminada, menos água eu vou gastar na limpeza dela, mais efetividade, maior valor agregado tem para o reciclador. Para você ter uma ideia, uma PET cristal, a transparente, ela tem o valor em dobro do que uma PET verde. E essa PET cristal, se ela não teve contato com o lixo, ela foi tratada como resíduo desde o início, o valor dela duplica. Nós estamos falando 4 vezes uma única ação. É uma coisa maluca. Então, essa educação ambiental do povo de colocar realmente a importância de separar isso e encaminhar para as centrais de reciclagem, para que elas possam efetivamente dar vazão a essa demanda. Né? Bacana. Eu estou só anotando aqui para mim não esquecer um ponto aqui para a gente falar no final. Paulo, você também disse que você está à frente da holding ambiental. O que é a holding ambiental? É uma empresa de assessoria, de consultoria? O que faz a holding ambiental? Qual a atuação da holding ambiental? Como ela nasceu? Apesar de ser a holding ambiental, tratando também das questões ambientais, ela tem um viés totalmente separado do Educa Brasil. Elas não se confundem, não têm ações nenhuma conjunta. Mas a holding ambiental, na realidade, é uma empresa que nasceu em 1979, trabalhou muito tempo com a questão de regularização fundiária, nesse sentido, e ela foi transformada em uma empresa de consultoria ambiental. Essa empresa de consultoria ambiental trabalha justamente na formulação dos licenciamentos. Então, quando você tem uma determinada atividade que precisa ser licenciada, você precisa criar todo um mecanismo de como é que você vai apresentar esse projeto para o poder público para que ele possa ser aprovado. Então, o que a holding ambiental faz hoje? Ela tem uma série de técnicos que trabalham junto com ela. Holding ambiental nasceu, o nome inclusive nasce disso, porque o meio ambiente é sempre uma atividade multidisciplinar. Você não consegue trabalhar na consultoria ambiental, não tem o biólogo, o advogado, o engenheiro, sozinho não se faz nada. Você precisa de juntar todas essas expertises para que você possa trabalhar de forma orgânica e possa atender exatamente o que essa legislação apresenta e cumprir ela com a maior efetividade possível. Então, quando você faz um licenciamento ambiental, no primeiro momento você vai ver a área de influência dele, né? Qual é o impacto que ela dá, tanto impacto direto como impacto indireto. Você faz a análise do entorno do empreendimento, saber como é que ele vai ser impactado, até para poder saber da viabilidade dele. Você vai fazer o estudo da vegetação que existe nesse imóvel. Então, tem árvores isoladas, tem alguns maciços, então, às vezes, você precisa suprimir, você precisa trabalhar como é que você faz a compensação disso que você vai tirar. Então, a gente faz um estudo detalhado, árvore por árvore, georreferenciada, sabendo exatamente aonde que está cada espécie desse, e você vai aí trabalhar, tem toda uma legislação que prevê como é que você faz essa compensação. Depois disso, você leva esse estudo, você monta, né, faz os impactos socioeconômicos também das atividades, né? Então, quantos empregos eu vou gerar,
qual o impacto no trânsito que eu vou ter, que tipo de, como é que eu vou abastecer água, esgoto, como é que vai ser tudo isso tratado. Então, você faz esse estudo como um todo, organiza isso tudo e apresenta esse estudo para o órgão ambiental poder analisar. Em função dessa aprovação, você vai ter aí os programas ambientais. São os programas que você cria em função desse licenciamento, em que são ações contínuas que você vai dar depois do licenciamento. Então, a holding trabalha dentro desse espectro todo, no cumprimento também desses planos ambientais que são elaborados no licenciamento. Então, eu sempre brigo muito, que eu acho que é uma da maior importância, a sociedade civil saber como é que esses planos são cumpridos, o que traz de efetividade. Porque no passado a gente tem um histórico muito triste de fazer copia e cola, né? Teve alguém que estudou e todo mundo copiava e colava e ninguém pensava na efetividade. Então a holding tem, até pelo meu passado, que eu tenho, eu acho que a gente tem a obrigação de criar programas efetivos, aqueles que realmente são transformadores e que vão agregar. No final vão levar, na realidade, eu sempre falo para os meus clientes, que é muito mais barato você trabalhar dentro da legalidade de forma assertiva e correta do que você ficar querendo inventar moda, né? O jeitinho brasileiro realmente não funciona. Então, a Road se especializou nisso, temos uma vasta experiência, eu tenho uma experiência só para profissional dentro dessa área de consultoria. Eu trabalhei no governo do estado, né? Na época lá do rebaixamento da calha do Tietê, a gente trabalhou ativamente lá no DAE, né? Naquela época, como assessor do secretário Mendes Tani. Depois eu fui contratado pela DERSS, a gente fez o licenciamento do trecho sul do Rodanel. Então, a gente fez um acompanhamento, a equipe multidisciplinar, eu tive um aprendizado gigantesco ali, uma seriedade que foi dada nesse processo maravilhosa. Depois a gente acabou indo para a iniciativa privada 100%, e foi quando eu realmente ativei a holding, em 2006, basicamente, que a gente voltou para essa área de consultoria ambiental, bem focado, pegando toda essa experiência, trazendo todos esses técnicos de grande capacidade técnica para compor o nosso grupo de trabalho e desenvolver as atividades, né? Maravilha. Então, tem uma vasta experiência aí, né, o Paulo, nessa questão aí do meio ambiente. E a Road Ambiental está aí, né, para nos ajudar. E é importante a gente entender isso, né? Não é simplesmente um projeto de licenciamento específico, mas é uma cadeia, né? É toda a situação, vamos dizer assim, é todo o sistema, né, que envolve o meio ambiente. Não é simplesmente floresta ou água, mas é tudo. É tudo que envolve o meio ambiente. Então, realmente, a gente vai vendo aí, inclusive tributos, né? Como você bem falou aí. Por falar nessa situação de tributos, existe algum incentivo para as empresas que fazem projetos aí com o meio ambiente, para as empresas que buscam, né, essa situação, né, de preservação do meio ambiente, recuperação de créditos, né, recuperação ou algum outro incentivo, né, para as empresas atuarem mais, né, nessa situação de sustentabilidade e de preservação do meio ambiente? Eu acho que essa é uma das maiores discussões que a gente vem travando ao longo dos anos. É sempre um problema sério de você ter as questões tributárias e como é que você... Porque, quer queira, quer não, é muito bonito a ação social do outro, né? Na hora que ela dói no bolso, é sempre uma situação muito difícil das empresas. Então, nós temos alguns aspectos que a gente precisa trabalhar. O marco legal prevê a possibilidade de que 2% da atividade de uma empresa ela possa dedicar desse faturamento, não estou falando de lucro, estou falando de faturamento, ela pode aplicar dentro de causas ambientais, mas tem que ser projetos específicos, bem montados, não por ela, né? Não é
não é só, ela tem que aderir a projetos que sejam significativos e tenham realmente esses impactos positivos bem mensurados. Então, nós temos aí a questão dessa aplicação, e isso é muito pouco difundido, as pessoas, infelizmente, o empresário ainda não conseguiu enxergar a grandeza dessa aplicação, porque isso, inclusive, esse tipo de investimento reflete no balanço socioambiental, que a gente tinha conversado, né, que é uma das obrigações tributárias hoje que as empresas têm, e que, na medida em que elas desenvolvem projetos efetivos de meio ambiente, envolvendo seus funcionários, apoiando a medidas de organizações sociais, elas passam a ter, inclusive, uma competitividade muito maior, né? Porque, para que o nosso ouvinte saiba, se eu tenho uma empresa que tem balanço socioambiental e tem uma segunda empresa que concorre comigo num processo licitatório que não tem, eu desclassifico ele por ele não ter. Então, isso aí já é assim, E agora, de ganhos diretos, né, fora isso, você teria, as empresas, hoje se discute muito a questão de você poder jogar no custo da empresa as ações ambientais, que é outra coisa que a legislação é muito... Eu não consigo jogar no meu centro de custo as ações que eu tenho com a proteção do meio ambiente, porque elas não são atividades fins, né? Então, colocar isso como atividade fim me garantiria eu poder investir com a devida compensação desse custo ser reconhecido, senão passa a ser um investimento que eu sou obrigado a fazer. Então, nós precisamos trazer essa discussão para frente, né? Esses 2% eu acho que são talvez a grande jogada para você criar os fundos, né? Se você tiver um fundo de direito ambiental e que as empresas possam aplicar nesse fundo, que a sociedade civil tenha uma gestão e possa retornar com isso, é o jeito mais correto, porque vamos e convenhamos, a capacidade do Estado gerir as coisas é muito limitada. O Estado é gigantesco, o cobertor é curto, e quando ele está curto, ele vai para outras prioridades que não são aquelas que às vezes são muito mais essenciais, mas que não têm o apelo e a importância que a legislação poderia dar e que a gente ainda tem muito que construir. Muito bom. Temos um tema aí, quando a gente fala de meio ambiente, né, a gente tem um tema muito espinhoso, né, que está aí envolvendo o mundo inteiro, e o Brasil está no epicentro, né, desse tema espinhoso aí, que é a Amazônia. Né? O Papa Francisco, em 2015, escreveu lá Laudato Si, falando do meio ambiente, e faz apontamentos diretos, né, para a Amazônia. Tivemos, no ano passado, o Sínodo da Amazônia, e a gente vê reflexos na Amazônia, principalmente essa questão aí do desmatamento, das queimadas, enfim, a gente vê tudo isso, reflexos de governos anteriores e também desse. Como é que você vê toda essa questão aí de desmatamento da Amazônia? Como é que você vê a atuação do governo? Como é que você faz aí a sua análise aí como um especialista do meio ambiente nessa questão da nossa Amazônia, né, que muitos falam aí o pulmão do mundo? Bom, a Amazônia é um tema que a gente tem mais quantas horas para conversar? Puxa vida, bem que você lembrou, viu? A gente já vai, daqui a pouco a gente começa a entrar na reta final. Mas vamos lá, esse tema é bacana da gente falar. A Amazônia, assim, primeiro eu gostaria de resgatar o que você acabou de colocar, que é o documento do Papa Francisco, a Laudato Si, que para mim é uma das maiores pérolas, um dos melhores documentos para que se entenda o peso do meio ambiente na vida do ser humano. Eu acho que essa leitura, independente da religião da pessoa, do seu credo, realmente quem gosta do tema é quase que uma leitura obrigatória, eu acho. É um ponto de partida, né? Entender que o meio ambiente realmente faz parte
dessa existência do ser humano e como ele trata isso de forma belíssima, belíssima. Não percam de ler esse documento. Mas, querendo entender um pouco, a Amazônia é o segundo maior hotspot do mundo de biodiversidade, só perde para a Mata Atlântica como diversidade biológica. Ela tem um sistema de interação com o meio ambiente fantástico. Um dos maiores bens que a Amazônia preserva não é nem o pulmão, mas é a qualidade da água doce do planeta. O que os rios voadores da Amazônia, não sei se você sabe, a quantidade de água que são os rios voadores por cima da Amazônia é maior do que do rio Amazonas. O que voa de água em cima da Amazônia, por causa dessa transformação. Eu acho que a gente nem para para pensar. Você olha aquele rio Amazonas, você fala, não é possível que tudo isso saia voando por aí. Você tem uma noção, hoje isso já está meio que pacificado, todo o regime de chuvas do centro-oeste e do sudeste do Brasil dependem da Amazônia. Então, quando porque esses rios voadores, o que acontece? Eles vão até os Andes, batem lá e voltam. E, portanto, todo o regime de chuva, na hora que você desmata lá, o que acontece? Você começa a perder capacidade desse biodiversidade. Se você for pegar no planeta os países que estão na mesma linha do Sudeste e do Centro-Oeste, são todos desérticos. Por que eles são desérticos e nós não somos? É simples, não é? Não precisa de muita sabedoria para a gente entender que isso é verdade. Então, e aí você vem com uma política hoje desse governo que é digna de chorar. E de uma forma extremamente equivocada, vamos assim dizer, para não dizer qualquer outra coisa. O governo acabou estimulando o garimpo, o desmatamento ilegal, de uma forma absurda. Né? Nós temos aí um aumento de desmatamento esse ano já constatado. Não adianta querer esconder. Hoje o mundo tem satélite por todo lado. A gente sabe o governo querer dizer que o fogo desse ano é o mesmo fogo do ano passado, que voltou a pegar fogo. Você vê a área de expansão do desmatamento. Quer dizer, é negar o óbvio, né? Você não... E assim, e para quê? O que se ganha em função disso? Vamos lá. O Brasil está ganhando área agricultável? Não. Tanto que, se você for ver o agronegócio sério, os bancos agora, né, que recebem, estão perdendo trilhões de investimento do Brasil inteiro por uma política totalmente equivocada de estímulo a um uso de ocupação totalmente improdutivo de um território que, se preservado, nos traz muito mais riquezas do que ele devastado. Então, sem querer entrar em grandes digressões que a gente poderia analisar, tem ONG que recebe, teve, não vou dizer que nunca teve nada, mas isso não é a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que foi se criando ao longo dos anos um sistema de controle, um sistema de regularização dessa ocupação da Amazônia, e precisa ser preservada aquela mata, né? Aquilo é um bem da humanidade no sentido de que mais do que o ar você consegue ainda filtrar. A água você não produz, né? Você não vai querer. Antes você tira a água doce. Nós temos um volume de água doce na Amazônia, se eu não me engano, é 15% da água doce do mundo. É uma coisa, quer dizer, é responsável por nascentes em quase o território brasileiro inteiro estão impactadas pela Amazônia. Então, quando a gente fala de Amazônia, a gente não fala simplesmente de uma questão isolada de desmatamento, mas de realmente um problema a ser trabalhado com bastante seriedade e trazer esse governo. Eu gostaria muito que eles conseguissem dar uma guinada nessa área. O ministro atual,
ele é de uma infelicidade no tratamento do tema ambiental que é muito triste de ver, muito triste. O desmonte que está sendo promovido de todo o sistema, todo o arcabouço jurídico de IBAMA, de proteção das unidades de conservação, é uma coisa de causar realmente um constrangimento muito grande. Uhum. Mas... esperamos que aconteça aí essa guinada. Realmente a gente fica muito triste vendo tudo o que está acontecendo, né? E de fato, né? Às vezes a gente fica pensando, por que o mundo está olhando tanto para a Amazônia? Né? Porque é um pouco que está sobrando, né? De floresta. E de fato, né? O mundo está deserto. Então foram feitas muitas coisas erradas lá no passado, né? E agora de repente, né? Começam a olhar aqui para tentar preservar. Você falou também de uma coisa interessante, e eu confesso que é a primeira vez que eu ouvi, a questão dos rios voadores, né? Bacana, aprendi essa situação aí, porque realmente depende da floresta, né? O que está por cima, né? Não é só a água doce que está embaixo, mas o que está por cima e que vai virar chuva. É isso? É isso mesmo. Ela todo o regime hídrico, né, de infiltrações, mexe desde os Andes até todo o nosso agronegócio depende da Amazônia por causa dos rios voadores. Não é? Por isso que o agronegócio sério hoje é totalmente contrário ao desmatamento da Amazônia. Uhum. Muito bem. Bacana. O Paulo, você bem lembrou, né? Se a gente tinha mais tempo, e o nosso tempo já vai chegando aí a praticamente quase 1 hora de conversa. Então, para você ver delícia, nem senti. como foi gostoso, né? A gente conversar e um tema que realmente é um tema muito amplo e de fato, né? Para a gente colocar mais situações aqui, a gente precisaria de mais tempo. Mas agora vamos mudar de assunto um pouco, né? Sair um pouco do meio ambiente e vir aqui para a área familiar, para a área conjugal, né? Eu e a Sônia, nós fazemos parte do movimento das equipes de Nossa Senhora, né? E nós somos casados há 37 anos e há praticamente 25 ou 26 anos nós fazemos parte desse movimento. E esse movimento, ele contribui demais para a nossa vida conjugal e familiar. E você e a Maria Amélia também fazem parte desse movimento. Inclusive, nós tivemos, né, a grande felicidade de servirmos juntos, né, no movimento, né, no momento de responsabilidade que nós tivemos, né? Você e a Maria Amélia da região, eu e a Sônia do setor. Então foi grande esse momento que passamos juntos, foi de muita felicidade, muito aprendizado com vocês. Mas o que você pode dizer desse movimento das equipes de Nossa Senhora para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal? O que representa fazer parte do movimento das equipes de Nossa Senhora? Bom, Zezinho, eu não tenho palavras para dizer da importância de que foi ter vocês como trabalhando no mesmo colegiado, né? Porque as equipes de Nossa Senhora é um movimento que nos traz esse aprofundamento da espiritualidade conjugal e estrutura o que é a vida do casal em função de viver em comunidade, né? Um movimento belíssimo que nasceu lá no Padre Cafarel, antes da Segunda Guerra, e vem hoje no Brasil, no mundo, tem uma abrangência em todos os continentes, e a gente teve a graça de poder desenvolver um trabalho lindo de união, de viver essa estrutura. As equipes é um diferencial na nossa vida, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que quem teve o privilégio de poder participar desse movimento acaba tendo um ganho na sua capacidade de entender a dimensão da família, que é uma coisa fantástica, né? Padre Cafarel estruturou uma espiritualidade conjugal que não é nada de muito espetacular. E a beleza dela está justamente nisso. Porque trabalha o nosso dia a dia, trabalha a nossa transformação no hoje, aqui e agora, e que a gente vai tentando trazer
para os que estão ao nosso redor, essa riqueza dessa união em que a gente pode realmente fazer a transformação do mundo num mundo melhor, muito mais com amor, com misericórdia e trazendo as pessoas para que encontrem nesse crescimento o desenvolvimento do casamento como um bem supremo, que a gente defende de unhas e dentes, não tenho a menor dúvida de que isso é realmente um grande diferencial na vida da gente. A Memeia e eu conseguimos estar 25 anos no movimento, há 22 nós ficamos a serviço. Esse ano estamos meio que de folga aqui, né? Saímos da região, mas foram momentos assim que todos os serviços em que a gente se entregou, a gente ganhou muito mais do que deu. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Nós não somos merecedores de nada, nós somos devedores do movimento, de tudo que ele propiciou à nossa vida, a transformação, dessa capacidade de encontros, né? De construirmos juntos, né? Acho que essa beleza, acho que a nossa passagem na região com vocês, né? O nosso colegiado era uma coisa maravilhosa, tanto que acabou o serviço, mas nós continuamos amigos e nos encontrando sempre, né? Mesmo depois do serviço, porque criou justamente essa sinergia de querer o bem, de querer estarmos juntos para construir algo melhor. Isso. Realmente, o movimento na nossa vida, né, conjugal, minha e da Sônia, realmente acrescentou muito, né? Essa questão da espiritualidade conjugal, de trazer também essa espiritualidade para a família, né? E o padre Flávio Cavalca, também numa de suas palestras, ele coloca que para nós, né, se todos colocassem o casamento como projeto de vida, o mundo seria melhor, né? Bem melhor. Porque às vezes, né, as pessoas colocam o seu projeto pessoal, profissional, então acima de tudo. Não, então coloque o casamento, coloque a vida matrimonial como o projeto de vida e Deus à frente. Então, realmente fazer parte desse movimento nos alegra muito e conhecer pessoas, né, maravilhosas aí pelo estado de São Paulo, pela nossa região aqui. É uma maravilha realmente servir com vocês. Foi, como eu disse, vou repetir, um momento de extrema felicidade e grande aprendizado. Paulo, nós estamos nos aproximando aí da reta final, e o que você pode deixar aí de mensagem? O nosso programa é Espaço Inspiração, e você trouxe muita inspiração aí a respeito do meio ambiente, para a gente pensar, né, com mais carinho, com mais cuidado, na situação do meio ambiente, na situação de sustentabilidade. Aí trouxe agora essa reflexão aqui da espiritualidade conjugal pela vida no movimento das equipes. E o que você pode deixar aí de mensagem, né, para os nossos telespectadores aí, principalmente nesse momento que estamos vivendo, um momento diferente, momento de pandemia, de isolamento social. Nós que somos um povo que gosta de abraçar, de beijar, de estar junto, e de repente estamos aí vivendo, né, esse tempo. O que você pode deixar aí de mensagem para os nossos telespectadores? Jairzinho, primeiro, sou extremamente grato pela possibilidade de estar aqui, poder falar de um tema que é tão caro para a gente, né? Eu realmente, a questão ambiental é uma coisa que vem trazendo na nossa vida desde que me formei, eu venho trazendo essas questões com bastante evolução, até digo. Eu vim ao longo da vida entendendo essa importância da proteção ambiental. E eu acho que isso talvez é a maior mensagem que a gente pode deixar, que a gente precisa realmente ser um agente transformador do meio ambiente. E isso não precisa ser um ativista, não precisa ser um profissional da área. Eu acho que todos nós temos
um pouco dessa responsabilidade. Esse é um tema que precisa ser discutido, precisa ser trabalhado pela sociedade. E tem uma frase que a gente sempre lembra, né? Deus perdoa sempre. Os homens, às vezes. O meio ambiente, nunca. É verdade. Então, eu acho que essa mensagem de a gente saber que o que a gente causa de dano ao meio ambiente não tem recuperação. E, portanto, a gente tem que preservar. Bacana. Bom, a gente tem muito que agradecer, né, ao Paulo por dedicar esse tempo, né, o precioso tempo, né, que você tem de dedicar um pouco para nós, né. Confesso para você que tive uma aula hoje de meio ambiente, né, foi muito bacana, né, aprendi muitas coisas, né, e com certeza nossos amigos aí que estão nos assistindo também, né, estão aprendendo aí bastante coisa. As redes sociais do Instituto Educa Brasil, também da Holding Ambiental, né, vai aparecer aí, de qualquer coisa vocês procurem, né, mais informações aí sobre o que faz a Holding Ambiental e também o que faz o Instituto Educa Brasil, procurem, né, vai aparecer aí. Também, né, as redes sociais da Espaço Solução. É importante que vocês, né, divulguem a Espaço Solução, principalmente esse momento em Espaço Inspiração, e entrem lá no YouTube e façam a sua inscrição, lá também no nosso canal do YouTube, para a gente ter cada vez mais inscritos, né, e ir melhorando ainda mais, né, esses nossos programas aqui em Espaço Inspiração. Paulo, eu falei para você que estava anotando aqui alguma coisa, né? Para a gente fazer agora uma situação aqui, uma proposta de empreendedorismo. O que a gente pode fazer? Tanto Espaço Solução, quanto Holding Ambiental, ou Instituto Brasil, de algum projeto para a gente levar mais essa educação de reciclagem para as pessoas, de separação realmente, né, do lixo, de conscientização do meio ambiente. O que a gente pode pensar aí de projeto? E, de repente, trazer aqui para a nossa cidade de Carapicuíba, para cidades vizinhas, enfim, o que a gente pode pensar aí? Um belo desafio, né? Eu acho que a gente tem algumas questões que são extremamente relevantes. São duas coisas que eu traria para você. Uma que eu pouco desenvolvi, que é a valorização das áreas ambientalmente protegidas, né? Isso hoje é uma possibilidade de a gente trabalhar os proprietários dessas áreas e dar valor à mata em pé. Quer dizer, eu acho que é criar um sistema de remuneração a quem preserva, né? Então, é um projeto do Educa Brasil, que a gente chama de condomínio ambiental. Na realidade, é como é que a gente estrutura esse processo de forma sistêmica para que possa criar essa valoração. E um segundo projeto, que eu acho que a gente pode ter aqui como desafio dentro dessa linha de reciclagem, de repente ver em Carapicuíba a possibilidade de a gente implantar o Recopete. Eu acho que é um projeto que está lá na página do Educa Brasil, todo mundo pode ter acesso ao projeto, mas basicamente ele cria um sistema de coleta da PET separada do lixo, um sistema específico, e aí agrega valor a essa PET recolhida. Então, de repente, a gente poderia começar a desenvolver a possibilidade de implantação desse projeto, tá certo? Legal, muito bem. Então, temos aí um desafio para a gente ir trabalhando aí, né, aos poucos, né, e tentar desenvolver esses projetos. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, né, pelo seu carinho, pela sua dedicação aqui nesse tempo, né, aqui conosco. Muito obrigado a todos aí os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Se alguém também tiver interesse sobre o movimento das equipes de Nossa Senhora, né, podem nos procurar, né, Paulo?
Podem falar Opa, conosco. com certeza. Pode entrar também no site, né? ns.org.br, isso, né? Para conhecer um pouco mais. E não se esqueçam, então, Holding Ambiental, Projeto Educa Brasil, Projeto Espaço Inspiração. Não se esqueçam de fazer aí a inscrição no nosso canal do YouTube. E um forte abraço a todos. Paulo, sua consideração final. Eu agradeço demais o privilégio de poder participar desse espaço. Acho que é uma iniciativa das mais salutares, né? Eu acho que a pandemia veio no momento de nos forçar a repensar muitas das nossas atividades, né? A hora que nós saímos e paramos de consumir uma série de coisas, talvez a gente passe a ter uma consciência maior desse impacto. Já várias visões no sentido de que a pandemia talvez tenha sido até uma mensagem de Deus, no sentido de como a gente enfrentar os males que a gente mesmo cria, né? Não que a pandemia é de Deus, mas Deus se aproveitou dessa pandemia para melhorar o ser humano. Basta nós darmos sequência a esse melhoramento que a gente teve a possibilidade de acessar. Eu tive um dado que me impactou muito positivamente, que a maioria dos casais, 70% dos casais, melhoraram o seu relacionamento em função da pandemia. Se fosse só por isso, já seria uma grande coisa. Então, você vê o poder que Deus tem de transformar a vida da gente. Então, que a gente realmente tenha essa ligação cada vez mais próxima das instituições que a gente aqui conversou. Estou sempre à tua disposição para falar desse ou de outros temas que você achar pertinente, e é uma grande honra poder estar aqui contribuindo com esse espaço. Obrigado. Paz para todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, Paulo, e a Memeia, e toda a família, e um forte abraço aí a todos, muito obrigado aí a todos, né, por estarem aqui conosco, acompanhando mais um programa Espaço Inspiração. Até a próxima. Até mais. Obrigado, Zé. Um abraço, Deus te abençoe. Beijo na Sônia também e toda a molecada aí. Amém. Amém. E não se esqueçam, Deus perdoa sempre. Os homens perdoam às vezes. O meio ambiente jamais perdoa. Um abraço. Amém. Oi, tchau.